Então, eu estava aqui a ver TikToks no conforto da minha cama, as you do, e deparo-me com este trend super engraçado, onde as pessoas imitam capas de música ou álbuns para explicar uma situação, e eu fiquei, oh meu Deus, isto é tão engraçado. E se eu fizesse algo assim? Então eu fui a correr entusiasmada em direção à minha coleção de CDs e comecei à procura de capas interessantes que eu poderia recriar. Sim. O problema é que a maioria dos meus CDs têm capas que são um bocadinho impossíveis de recriar, ou então têm várias pessoas, coisa que também é impossível no momento onde estamos. Então eu depois lembrei-me, quem é que usa CDs em 2020? Eu vou mas é ao Spotify. E para a minha salvação consegui arranjar 10 capas excelentes e possíveis para recriar. E estes foram os resultados. Então, para o primeiro álbum eu não queria começar com algo assim muito difícil, por isso escolhi este, que é bastante simples, como dá para ver. Chama-se How Do You Love? Desculpem, eu não consigo dizer o nome sem cantar. E basicamente apenas precisava de uma parede branca e dos meus próprios braços. Sim, easy peasy. Eu também tentei fazer este screen recording para vocês verem como é que eu tirei a fotografia. Mas é claro que no momento é que eu ia tirar a foto, fiquei sem internet e perdi a ligação com a câmera. Acreditem, isto aconteceu imensas vezes. Mas pronto, foram estas as fotos que eu tirei. Depois escolhi a foto final, espelhei as imagens, fiz uma edição super básica, pus o logo e... tcharam! Para o segundo álbum eu continuei a não querer aumentar muito a fasquia, por isso eu escolhi o Sing To Me Instead, do maravilhoso Ben Platt. E eu só precisei de vestir uma camisola bege da minha mãe. By the way, obrigado mãe por patrocinares quase todas as roupas deste vídeo. És linda, eu adoro-te. Depois reparei que ele tem uma espécie de cobertor azul debaixo dele próprio, coisa que eu ao início nunca tinha reparado, mas depois de ter passado para aí 10 minutos no chão a recriar a foto, eu percebi logo porque é que ele precisava daquela manta. De seguida eu procurei a localização da foto, que precisava ter um móvel naquele determinado ângulo. Ao início eu queria usar aquele armário, mas o ângulo não estava mesmo a ajudar, por isso eu usei esta câmera. Não é bem a mesma coisa, mas funciona. Posicionei a câmera no sítio e passei os 5 minutos seguintes a tentar que a manta estivesse no sítio certo, só para a seguir a desistir completamente. Mas não há problema, o real struggle foi mesmo conseguir que metade do meu corpo não aparecesse na fotografia, visto que eu tinha uma mesa à minha frente. Mas pronto, para vos ser sincero, eu achava que este photoshoot ia ser muito mais fácil do que foi, mas encontrar os ângulos certos e fingir que estava com a expressão calma, embora estar com a maior dor nas costas do universo. Pronto, foi um bocadinho complicado, mas pronto, podia ter ficado pior, não é verdade? Acabei por escolher esta foto, depois editei um pouco, embora nunca estar muito parecido, adicionei logo e... tchau! Foi esse o resultado. Depois temos aqui o meu Troy, com o seu segundo álbum, Bloom. Também não foi muito difícil, se vermos bem, eu fui buscar um fato do meu pai que me fica muito, muito, muito grande. E depois fui procurar um fundo preto, coisa que não consegui encontrar, por isso vamos fingir que a minha parede é preta. Depois de ter gasto tipo 20 minutos à procura do setting para pôr a câmera a preto e branco e ter feito um photoshoot inteiro com cabide, não me perguntem porquê, apeteceu-me. Depois disso, eu fui tirar a foto. O meu cabelo estava nojento, como dá para ver, por isso eu estava a pensar usar um totó, mas eu acho que isso perdia a essência toda, então eu decidi rapá-lo. Estou a brincar. Desculpa, Lu e Camila, adoro-vos. Honestamente não estou muito feliz com o resultado, porque a foto não tem a luz certa e... I don't know. O que vale é que o filtro a preto e branco salvou tudo. Tcharam! Depois temos a famosa Billie Eilish. E eu sei que é um bocado batota usar o EP dela em vez do álbum, mas todos os vídeos que eu vi de pessoas a recriar álbuns, toda a gente fazia aquele álbum, por isso eu decidi ser um bocadinho mais original, ok? O que vocês estão a ver agora é a minha mãe a tentar arranjar-me roupa vermelha, coisa que não correu muito bem. Como dá para ver, estas leggings são mais cor-de-rosa do que vermelho. Mas tipo, quem é que tem calças vermelhas, you know? Vesti-me e sim, eu sentia-me muito ridícula, mas o mais embaraçoso foi quando eu fui buscar os sapatos vermelhos e reparei que eu perdi o par. Quem é que perde um sapato? Quem é que perde um sapato? Então eu tive que desenrascar com estas pantufas ao Pai Natal. Lindo. Outfit hoje.
A Billy na foto está a usar tipo 58 colares de ouro e prata, mas como nós não temos cá disso em casa, eu fui buscar alguns colares da minha mãe e honestamente eles foram um alívio porque esta roupa era tão quente, eu tão sentia metal fresquinho na minha pele, uma benção. Mas eu sei o que é que vocês estão a pensar. A parte mais importante da capa. Onde é que está o famoso escadote? Ora, se eu tenho um escadote vermelho que se separa a meio, vocês podem estar a perguntar, não tenho, mas sabe o que é que eu tenho? Uma parede amarela e eu acho que compensou. Mas sabe o que é que não compensou, though? Os 30 graus e o sol que estava lá fora. Eu estava a morrer. Claro que a internet falhou, não é? E não consegui gravar para vocês, mas não faz mal. Apenas saibam que eu fiz tudo com o temporizador e saí dali com abdominais de tantas vezes que eu tinha que me levantar, carregar no botão, sentar, foto, levantar, tirar, foto. Se valeu a pena, não sei, digam-me vocês. Para o segundo álbum eu tive que usufruir das minhas habilidades, ou falta de habilidade, e tive que desenhar a minha cara. Uau! É assim, a minha mãe não tem muita maquilhagem e a que tem está quase toda partida ou aleija imenso, por isso arranjar um lápis que funcionasse foi bem mais difícil do que desenhar uma bandeira na cara. Mas pronto, fui buscar uma t-shirt com riscas, coisa que não falta no meu armário, acreditem, e fui para a casa de banho desenhar a minha obra-prima, que honestamente podia ter ficado pior. O essencial de todos os desenhos é fazer um bom esboço, por isso eu comecei a tirar as medidas e depois eu percebi-me que estava a desenhar no lado errado, então tive que começar tudo de novo. Uma festa. Eu vou usar este momento para partilhar com vocês a situação que está a acontecer no mundo, a injustiça de George Floyd e contra a violência policial e o racismo. Este assunto é extremamente importante e é triste ainda termos que lutar e fazer estes protestos em 2020, mas é o que acontece quando nada na sociedade muda, não é verdade? Eu deixo o link na descrição com imensas maneiras de fazer a diferença na situação em que estamos. Podem doar a organizações antirracistas e dar apoio aos familiares das vítimas, se puderem. Se não puderem, assinem o máximo de petições que conseguirem e podem ver estes vídeos que eu vou deixar na descrição, que estão cheios de anúncios onde 100% do dinheiro vai ser dado a estas instituições. É muito fácil, basta pôr o vídeo no background, eu estou a fazê-lo neste momento, mas acima de tudo espalhem informação, falem disto com os vossos amigos e familiares e eduquem-se no assunto. Racismo não é aceitável. Anyways, voltando à pintura horrível que eu fiz. Como eu não posso sair à rua, eu fui para a varanda onde os meus vizinhos me podiam ver, o que foi vergonhoso, mas pronto, acho que o resultado até está decente, estão a ver? A seguir temos... Dad, what do you think about the car? Do you like it? Desculpem, é que esta frase ecoa na minha cabeça tipo 20 vezes por dia. Anyways, eu estava extremamente entusiasmada para recriar este álbum porque, além de ser um masterpiece, eu não ouço outra coisa há mais de um mês e meio. Por isso vocês entendem. Foi muito fácil até, eu fui buscar um colar da minha fase de 2016 em que tudo à minha volta eram catos, não me perguntem, e depois fui para a parte mais entusiasmante da foto, que era pôr glitter na cara. Olha, eu não sei se alguma vez vocês puseram glitter na cara, mas esta foi a minha primeira vez e foram os 5 minutos mais felizes da minha vida. Sério, life changing, ok? Eu estava tão entusiasmada que nem reparei que fiz aquele bigode super estranho. Anyways, fui molhar o meu cabelo da maneira mais estranha possível, sim, e depois segui a aventura de encontrar um ângulo bom, mesmo estando sem óculos e não vendo quase nada. Depois puxei a camisola para baixo, sim, eu não estava nua, achei que necessitava de dizer. Depois o meu telemóvel ficou sem memória, por isso eu não consegui gravar o photoshoot em si, mas foi sem dúvida muito engraçado. Só tinha que despentear o cabelo, morder o colar e fazer cara de quem vai apanhar uma constipação logo depois deste vídeo por causa do cabelo molhado. Tcharam! A seguir temos o Kid Crow. Eu fiz uma reação a este álbum quando saiu, se quiserem lá ver já sabem. Esta também foi uma capa bastante fácil, para ser honesta. Ou parecia fácil. Eu fui buscar umas calças de ganga, uma camisola preta e umas meias brancas. Vesti-me. E sim, eu às vezes uso meias por cima de outras meias. Não me julguem, faz sentido na minha cabeça. As minhas calças já estão dobradas porque elas parecem que foram feitas para pessoas com o dobro da minha altura, mas eu dobrei um pouco mais para ficar ainda mais parecido com a foto. Para os sapatos foi um bocadinho mais difícil porque eu literalmente só uso All-Star falsos, por isso tive que usar sapatos da minha mãe que são 2 números abaixo do meu.
São parecidos com o álbum, sim, mas eu estava a sofrer. O meu problema nesta foto é que o Conan parece que está a voar numa folha de papel. E eu não tenho maneira de conseguir um background como aquele, por isso tive que usar o meu quintal. Até dá pena. Não tenho vídeo para vos mostrar porque não há internet no meu quintal, por isso não consegui ligar a câmera ao telefone, mas saibam que isto foi como a capa da Billy. Tinha a câmera a 2 metros de distância e tinha 10 segundos para carregar no botão, ir a correr, pôr-me na posição, enquanto me tento guiar por um ecrã de 6 cm e levo com 35 graus em cima. Estava tanto calor. Mas pronto, eu pus ali o corvo e tcharam! Capa feita! Oh, este álbum foi sem dúvida o mais interessante de fazer. Eu vesti uma camisola que não é bem igual, mas está dentro do tema. E depois fui para a casa de banho desenhar sardas falsas. E foi aqui que as coisas começaram a correr um pouco mal, porque a minha mãe ou tem lápis pretos ou tem tipo azuis metálicos. Fico com pouca escolha, sabem? Ainda comecei a desenhar com lápis roxo, que agora que eu vejo não dava assim a ficar tão mal, mas eu acabei por escolher o lápis preto e fiz estas bolas gigantes que parecem tudo menos sardas. Depois tentei escrever Freckle Season na bochecha, mas apercebi-me que isso era literalmente impossível, porque o meu lápis era muito grosso e ia ocupar a minha bochecha inteira, ou 2, eu tinha que escrever em espelho. Ainda fiz uns testes no braço, mas como isto tinha tudo para dar errado, eu acabei por desistir e fui tratar do background. Pus 2 cadeiras e uma manta azul e ficou muito melhor do que eu estava à espera. Fui buscar um vidro e depois do meu telemóvel ter ficado sem memória outra vez, eu fui desenhar os corações e as palavras na bochecha. E sabem, por esta altura eu até estava confiante. O background estava bom, os corações não estavam horríveis e eu achava que era desta que ia fazer uma capa mesmo boa. Até ter tentado fazer a expressão dela. Eu devo ter errado nos ângulos ou assim, porque por mais que eu quisesse eu não conseguia pôr os meus 2 olhos na imagem. Não dava. Ou era o meu nariz, ou eu ficava a olhar para o lado errado, ou a frase ficava descentrada, ou a foto ficava desfocada, ou via-se a borda do vidro. Ai, uma confusão. Depois de ter ficado ali uma hora, acabei por desistir e escolhi esta foto. Ela não está muito parecida e eu acredito que conseguia fazer melhor, mas é que eu já estava toda cortada e já estava a sangrar, por isso era melhor parar. Para compensar o sofrimento da foto anterior, eu decidi fazer o álbum do Dear Evan Hansen, que foi bastante fácil e nada doloroso. Obrigado. Eu fui buscar uma camisola do meu pai, que é 50 vezes maior que o meu tamanho normal, mas como tem um padrão parecido, acho que dá para fingir. Eu senti-me a Billie Eilish. Para fazer o gesso icónico, que, by the way, se vocês nunca viram este musical, eu recomendo mesmo muito, ok? É um masterpiece. Anyways, como eu estava a dizer, para fazer o gesso eu enrolei papel higiênico e eu acho que até funcionou. Depois fui lá para fora, tirei a foto, editei um pouco para parecer um bocadinho mais azul, pus o logo e tcharam! Até gosto do resultado, está simples, mas está bom. E chegámos ao último álbum. E eu vou já avisar, não, eu não pintei o cabelo vermelho para isto, peço desculpa pela falta de realismo. E por muita pena minha também não consegui arranjar o fato azul, por isso tive que usar um preto. Eu sei que não é a mesma coisa, mas pelo menos eu tinha a gravata vermelha, ok? Vesti-me e pus-me à frente de uma parede branca, pronta para tentar tirar a foto. Eu digo tentar porque consegui fazer aquela pose nada natural, foi muito mais difícil do que parecia. Eu não entendo como é que o Gerard consegue fazer aquilo e parecer decente, enquanto eu pareço que acabei de contar uma piada seca e ninguém se riu. Mas pronto, lá consegui escolher uma foto, editei, pus aquele efeito 3D, acrescentei uma borda e foi este o resultado! Fim! Foram estas as recriações dos 10 álbuns, espero que tenham gostado. Apesar de algumas complicações, este vídeo foi super divertido de gravar. Aconselho a todos, se vocês quiserem fazer, é um excelente passatempo para a quarentena. Se quiserem podem comentar qual é que acham que ficou mais parecido ou qual gostaram mais. Eu vou dizer que o mais divertido de fazer foi o What Do You Think About the Car, só mesmo por causa do glitter, mas eu também gostei muito de fazer o Freckle Season, apesar dos cortes que ainda estão na minha mão, mas pronto. Deixo os links todos na descrição, mais os nomes dos álbuns, por acaso tiverem curiosidade. E entretanto, eu espero que fiquem bem e a salvo. Vemo-nos por aí.
teve graça nenhuma este TikTok, literalmente, mas ok. Dear evidence, out of touch. Parão, pão.